Olá, estamos entrando no ar com um podcast de variedades, um programa de mulher. Prostituição, prevenção e preconceito. Pois é, este é o primeiro episódio de uma série de 3 podcasts. Edital de chamamento público para o financiamento de projetos de prevenção do HIV/AIDS e infecções sexualmente transmissíveis a serem executados por coletivos da sociedade civil no âmbito do município de São Paulo. Esse projeto tem o nome de Décio Silva Filho. É uma realização da Prefeitura do município de São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria IST/AIDS. Este programa é dirigido principalmente para mulheres em situação de vulnerabilidade para o HIV. Vítimas de violência, mulheres moradoras de periferias, profissionais do sexo, além de mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres em situação de rua, porém aberto ao público em geral. Não saiam daí, fiquem com a gente. Vamos ter uma super programação. Informação, diversão e arte, teatro, música e a fala de especialistas. Olá, Adriana, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. Eu sou puta, sou de família. Tenho pai, mãe, irmão, irmã, primo, prima, tia, tio, avô, avó. Fui criança. Brinquei de roda, de queimada, pulei corda. E de troca-troca, quem não brincou? Fui à igreja e confessei os pecados que não fiz. Meus sonhos nunca realizei. Sou mulher da vida. Vida é difícil. Pecado é não ter o que comer. Tem gente que vende a alma por um cargo, um emprego, um charme, um perfume. Ainda acha que tem moral para despesar quem ganha a vida, tirando a fome de sexo de um bosta infeliz? Sou mãe, sou pai, meu sustento sou eu. Tem gente que precisa roubar para comer. Eu como com a venda do corpo que é meu. Pecado é não ter o que comer. Vamos buscar nos informar, nos conhecer e nos cuidar unidas. Vamos nos fortalecer. Por mais que as leis que vêm em nossa proteção, vamos unidas enfrentar essa situação. Boa tarde, nós vamos conversar hoje com a Cleone, uma ativista feminista com foco na causa da prostituição. Vou fazer a primeira pergunta a Cleone Santos. Cleone, fala um pouco de você. Bem, eu sou Cleone Santos, tenho 64 anos, vivi 22 anos da prostituição, estou coordenadora do grupo Mulheres da Luz e sou fundadora também desse grupo. Coordeno a ONG Agentes da Cidadania e estou coordenadora de políticas públicas para mulheres no município de Diadema. E também sou moradora no mesmo município há 40 anos. Cleone, dentro da sua luta pela vida das mulheres em situação de prostituição, o que você encontrou de pior? Eu digo em relação a preconceito, a violência. Como é que você trata esse assunto? Eu acho que o pior que existe nessa questão toda é a não visibilidade, né? Porque essas mulheres são invisíveis dentro de uma sociedade que usufrui do corpo delas. Para mim, isso é o que tem de pior. E a violência, o preconceito, ele está em todos os lugares? Em todos os lugares, mesmo onde as pessoas se colocam como apoiadora, mas sempre existe preconceito, né, em relação às mulheres, porque desde que
não deixam as mulheres falar por medo do que elas vão falar. Isso para mim também é um dos preconceitos, porque veem as mulheres como um indivíduo que não consegue nem pensar, né? E isso, até as pessoas entenderem o que é a prostituição, isso acontece cotidianamente. Este corpo é uma mercadoria, né? E é uma mercadoria que é avaliada como a de melhor, a de pior qualidade. A de melhor qualidade são as meninas brancas, jovens, né? Que estão aí no dia a dia sendo usada, né? Há mais ou menos as mulheres na sua faixa dos 30, e aí vem as negras, as trans, vão caindo nessa avaliação dessa sociedade, né? Como se fosse uma mercadoria de segunda, né? Mas que precisa ter aquela mercadoria ali na prateleira, né? Para que o consumidor de menor poder aquisitivo consuma. Bem, aqui nós estamos com Patrícia Rodrigues. Ela é uma das nossas convidadas também para falar sobre profissionais do sexo, prostituição. Eu gostaria de saber agora das duas, antes da Patrícia se apresentar, qual é o melhor nome para se usar? Como é que vocês conseguem, tem hábito de nomear prostituição, profissionais do sexo, garotas de programa? Porque nós estamos falando da prostituição, das garotas de programa, do pessoal do feminino, tá? Então, eu queria saber de vocês, e depois a Patrícia pode se apresentar. O que é melhor falar? Então, isso é uma confusão daquelas, né? Porque são vários grupos, cada grupo se nomeia de uma forma, né? Por exemplo, as mulheres da luz, as mulheres que fazem parte do grupo Mulher Ética, pronto, porque eu estou tirando essa libertação do meio. Do Gemel, elas se veem como mulheres em situação de prostituição. Elas acham que prostituição é um momento que elas passam, mesmo que fique a vida inteira, mas elas não se veem como profissionais do sexo. Então, é a forma que elas se nomearam a partir de um encontro de mulheres que foi em Minas Gerais. Elas se nomearam e, a partir daí, a gente respeitou e passamos a falar mulheres em situação de prostituição, ao contrário que muitos dizem que foi a coisa da igreja, aquela coisa toda, não. A cada encontro que acontece, porque só esses 2 últimos anos que não teve encontro, elas reafirmam que não são, que elas querem passar pela prostituição, mas não querem ser profissionais do sexo. Ao contrário de outros grupos, né, que têm uma outra forma de se colocarem. Então, eu respeito todos, mas eu costumo sempre falar mulher em situação de prostituição por conta da nossa posição política também. E antes de responder sobre isso, Patrícia, fala sobre você, seu nome, o que você faz, como é que você vive. Boa tarde, Marta, e boa tarde à convidada aqui do lado, que já conhece, tem um trabalho muito bonito, e parabéns. Eu sou também uma mulher trans, sou uma ex-garota de programa. Na minha época era uma confusão. Umas falavam prostituição, outras já não gostavam muito de falar negócio de prostituição.
Ai, tinha aquela coisa de querer serem muito chiques, falava escort girl. Tudo besteira. Pra mim continua sendo, como a colega falou, não deixa de ser uma prostituição. Bom, eu como já passei pela mesma situação, eu acho assim, é uma situação delicada, é difícil para todas nós e as amigas também, as colegas que vivem na mesma situação, mas é se cuidar, tomar todos os cuidados, porque o nome já fala rua, né? A rua você tá exposta a acontecer qualquer coisa, situação de violência, até mesmo com o cliente. Já vem também de casa, porque é aquela violência da família. Não é toda família que aceita você ter em casa uma pessoa que vive na prostituição. Então, se você tem um irmão, ele percebe você, às vezes mente para ele, fala, não, eu trabalho com isso. E o mundo é muito pequeno, do nada ele passa ali e vê você. Aí já começa a mudar tudo com você entendeu? A pessoa já não te respeita mais como era antes, quando você falava que trabalhava. Agora, quando já envolve prostituição, já acha assim a família que é uma coisa assim do outro mundo. Então já muda totalmente o comportamento com você. Olha, eu sou de uma família pernambucana, sou uma família muito assim complicado de aceitação, são difícil, né? No começo, né? Mas agora, graças a Deus, já vive muito bem, entendeu? Não dependo também deles. Hoje eu vivo dos meus bicos, eu trabalho, já fiz a prevenção, faço bico em escritório, as pessoas me chamam para entrega de um banner, um cartão, essas coisas assim, e vou me virando. É isso. Você tem noção do índice de infecção por HIV e ISTs na população trans? Sim, tem muitas que realmente se sujeita a vez fazer o sexo com o cliente por ofertas maiores e até mesmo também com os maridos. Às vezes os clientes querem se prevenir. Aí elas conhecem os garotinhos, naquela coisa de se envolver, que tá apaixonada. Aí acaba, eu acredito que seja isso, acaba fazendo com o marido, por amor, é onde elas acabam se contaminando. Tem aumentado esse tempo de pandemia, Patrícia e Cleone, as contaminações aumentaram ou não? Vocês têm notícia disso? Eu não tenho assim visto falar se aumentou devido à pandemia. Mas mesmo antes disso, a gente vê comentários devido... Tudo bem que hoje tem muita divulgação, que esses tratamentos de coquetéis, né, essas coisas todas, mas não tenho visto falar. Assim, nos últimos 2 anos, a gente, por conta da pandemia, a gente não fez testagem, mas no SAI Campos Elíseos faz, né? E pelo que as meninas colocaram, as meninas que trabalham no Tudo de Bom, aumentou pelo fato de que as mulheres acabam se sujeitando ao sexo sem a camisinha por um pouco mais de dinheiro, né? E nessa época de crise, isso ficou muito recorrente, né? De alguns homens chegar, oferecer e em seguida, meses depois, as mulheres acabam se vendo contaminadas, né? Então, a pandemia trouxe também esse problema, né? E até porque durante a pandemia ficou tudo muito focado só na Covid, né? E a gente não teve tempo para respirar e trabalhar a questão do HIV nesse período. Lógico, a gente não tem controle porque dentro do quarto a negociação é deles. Por confiança, a mulher acaba falando para um ou outro, olha, fui com fulano me deu tanto a mais, eu acabei indo, agora eu vou correr lá no posto, sabe? Porque existe essa negociação. Infelizmente, os homens chega a ser nojento, eles não percebem que se ele se contamina, ele contamina a mulher que está saindo com ele, e se ele tiver uma companheira, uma namorada ou coisa assim, acaba contaminando essa outra pessoa, sabe?
que o sujeito nunca é um para a ser contaminado, né? Tem mais um no meio, né? É um trio, né? Eu costumo falar, é um trisal que se prejudica nessa história, dessa negociação. Mas a gente também tem que pensar que existe fator econômico. Eu sempre penso a partir disso. Se uma mulher está lá na rua e ela pede, vou falar pelo valor que as meninas pedem lá na Luz, 30, 40 reais por um programa. Aí o homem vem e oferece o dobro para fazer sem camisinha. É preciso ser muito forte. Por quê? Para dizer não, porque ela sabe que ela já está ali na rua numa situação de risco. Não é só o risco do HIV, nem de uma IST. Tem outros riscos que ela está. Então, já que ela está, né, isso é a reflexão que é feita. Já que ela está ali na rua, nessa situação de risco, vai lá e faz o programa pelo dobro, que pelo menos ao invés dela levar uma lata de leite, ela vai levar o leite, o pão e mais alguma coisinha. Porque elas sempre pensam a partir do que elas conseguem comprar com aquilo que elas ganham. Isso as mulheres lá da Luz. Porque se você vê à tarde, por exemplo, você vê aquelas mulheres tudo correndo no mercado, uma vem com uma sacolinha, outra vem com duas, outra, sabe? É para comer mesmo, né? Então, eles usam essa fragilidade delas, né? E aí ninguém sabe se o cara tá querendo fazer o programa sem o preservativo, por quê? Por conta do machismo dele, ou se é a maldade do cara que já está contaminado e aí sai distribuindo. Mas isso acontece, essa negociação é recorrente na Luz, na Sé, no Brás, em Santo Amaro. Eu, Patrícia, eu faço a minha prevenção. Se você recebe uma oferta, você tem que pensar o depois, nas suas consequências, porque o risco, você está indo, ou seja, o programa, vamos supor, é 50, aí o cara te oferece 150. Depois você tem que pensar nas consequências, porque corre o risco. Se ele já está oferecendo, porque alguma coisa estranha está nesse cara. Porque como que um companheiro sai da sua casa, um senhor, que geralmente esses homens são todos casados, têm família, e tá saindo com uma mulher trans ou uma prostituta e oferecendo essa oferta, então ele já deve estar contaminado. Então, ele vai passar para mim, aí disso vai passando de outra para outra, é isso que acontece, entendeu? O jogo é no lugar dela. Não julgue, não aponte, não critique, jogue como se estivesse no lugar dela. O jogo é no lugar dela. Não julgue, não aponte, não critique, jogue como se estivesse no lugar dela. O jogo é no lugar dela. Não julgue, não aponte, não critique, jogue como se estivesse no lugar dela. No lugar dela. No lugar dela. Olá, sou Betânia Santos, da Associação Mulheres Guerreiras, sou prostituta e defendo o direito do trabalho sexual. Estamos em tempos muito evoluídos, então não haverá a menor possibilidade de nós estarmos hoje diagnosticando pessoas da nossa categoria contaminadas, né? Hoje já estamos nos anos 2000 e já estamos orientados como nos cuidarmos sobre a questão da contaminação. Bom, não é que ela não exista, ela ainda existe, porém em um número bem pequeno de identificação, ao contrário da população nacional normal, o que se dizem normal, né? Pois toda uma população está correndo esse risco de se contaminarem, porém não é por falta de orientação, pois nós do Movimento Brasileiro de Prostitutas, né, ou seja, profissionais do sexo,
considerado pela Classificação Brasileira de Ocupação. Nós somos pioneiros em orientação e prevenção, inclusive com redução de danos. Índice de contaminação entre a categoria. Por que eu falo a categoria? Porque quando se trata do sexo biológico, né, hoje a gente está procurando descentralizar essa questão do sexo biológico, como, por exemplo, sexo feminino. Porque nós somos uma categoria de trabalhadores, então quando a gente fala de uma categoria, nós não classificamos por sexo, ok? Então nós somos uma categoria de trabalhadores, assim como bancários, professores, domésticos e outros mais. Então vou me referir a essa categoria como realmente uma categoria de profissionais, como assim está indicado na Classificação Brasileira de Ocupação, ok? O índice de contaminação entre a categoria de trabalhadores profissionais do sexo, assim como as pessoas entendem aqui no Brasil, ela, ao meu ver, ela é um índice muito pequeno, pois somos uma categoria informada e orientada de que o que nós fazemos é um trabalho, não estamos de brincadeira, por isso tratamos sempre de cuidar da saúde do trabalhador. Considero assim zero a questão da negociação do preservativo, pois somos uma categoria que nos cuidamos, tratamos sempre de estar orientando a saúde do trabalhador, até porque a nossa saúde integral ela é muito importante, o risco sempre ocorre, né? Porém, a nossa orientação, a nossa categoria é que não se deve, em momento algum, negociar programas, né, negociar um acesso ao serviço mediando apenas a questão financeira, porque nem sempre essa pessoa vai contribuir com você por uma vida inteira. Então, há risco sim, a gente não pode negar, mas esse risco também eu poderia dizer para você que é o mínimo possível, pois somos todas profissionais, uma categoria muito bem orientada, então não é R$ 1.000 que vai fazer com que nós possamos estar abrindo mão da nossa saúde, do nosso bem-estar. Claro que estou em todas as categorias de trabalho, em todos os trabalhos, se há riscos de acidente de trabalho, mas esse risco a gente não pode correr por querer, né? Porque o acidente de trabalho pode acontecer, estoura um preservativo, ou você, né, o cliente às vezes consegue tirar o preservativo sem você ver, mas o risco por um valor superior que a gente costuma cobrar, esse também é um risco mínimo, porque nós somos orientadas a não abrir mão da nossa saúde. Esse é um depoimento de uma profissional que entende sobre todo esse assunto. Apesar de não ser médica nem enfermeira, sou formada em educação e saúde, sou uma profissional do sexo há mais de 30 anos, ou seja, mais de 3 décadas. Então, me sinto com segurança e com categoria para estar passando essas informações, porque tenho totalmente certeza e conteúdo para isso. Esse é um dos meus pontos de vista, porém, não é só ponto de vista porque eu acho, mas sim feito através de muitos estudos e pesquisas e acompanhamento a respeito da saúde do trabalhador do sexo. Sim, trabalhador do sexo, porque trabalho sexual é trabalho. Muito obrigada, né? Deixo aqui as minhas palavras e as minhas falas, qualquer coisa pode me procurar. Sou Betânia Santos, tenho 49 anos, sou profissional do sexo há 30 anos. Sou aqui do interior de São Paulo. Ocupação, pela Classificação Brasileira de Ocupação, nós somos profissional do sexo. Porém, o que nós gostaríamos mesmo era que a categoria fosse reconhecida pela legislação, pois trabalho sexual é trabalho. Agora nós vamos falar com o Dr. Álvaro Furtado Costa. O Dr. Álvaro é médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Centro de Referência CRT ISTs HIV Santa Cruz.
Então, hoje no Brasil a gente tem a chamada prevenção combinada para todas as populações, incluindo as populações vulneráveis. A gente vai muito além do uso do preservativo, a gente tem medicações que podem ser oferecidas aos usuários do SUS, como a profilaxia pré-exposição, que é um remédio, um antirretroviral que é oferecido antes da pessoa ter relação sexual, uso diário, né? Essa modalidade de prevenção, a PrEP, já está disponível no SUS desde 2018, é uma estratégia bastante assertiva, com boa eficácia e segurança com relação à prevenção contra o HIV. Também temos a profilaxia pós-exposição, que é depois da exposição, até 72 horas de um contato sexual de risco. A usuária pode recorrer ao uso dessa profilaxia, também disponível no Sistema Único de Saúde, a profilaxia pós-exposição, né? Então, hoje o usuário combina as estratégias de prevenção para chegar no resultado de não ter a infecção pelo vírus HIV, né? Obviamente, existem muitos desafios de implementação dessas profilaxias no Brasil, né? Especialmente da profilaxia pré-exposição, o alcance às populações vulneráveis, especialmente a pessoas pobres, pretas, as pessoas trans que não têm acesso à informação e acolhimento adequado. Então, a grande estratégia que a gente tem para tentar diminuir o preconceito é tentar acolher melhor esses pacientes, né? Especialmente as pessoas trans, por altas condições de vulnerabilidade que existem, vulnerabilidades sociais. A gente precisa entender essa população com as suas especificidades, acolher. Tem ambulatórios de pessoas trans, aumentar o número desses ambulatórios em São Paulo e resto do Brasil também, né? Fazer com que as pessoas tenham um acolhimento adequado dessas populações, já que senão elas não voltam aos serviços de EST para fazer realmente todo o processo de prevenção. O processo de prevenção não é numa consulta só, eu preciso explicar, eu preciso reter o usuário e para isso eu preciso de acolhimento. Infelizmente, a gente não tem um acolhimento adequado muitas vezes nos serviços que atendem as pessoas trans do Brasil. Isso é um fator muito grave que dificulta a gente ter melhores indicadores de HIV nessas populações. Lembrar que no Brasil a gente tem as maiores taxas de prevalência de HIV em pessoas trans, né? Especialmente em mulheres trans, né? Onde a gente tem números, indicadores também muito ruins com relação à violência e acesso aos serviços de saúde e acolhimento, né? Por mais que a gente tenha tido ganhos dos últimos anos, esses ganhos foram muito incipientes frente ao tamanho dos indicadores, né, de prevalência de HIV e da ausência de políticas públicas articuladas que consigam ter a ação em determinantes sociais também dessas populações, não só determinantes biológicos de saúde. Vamos apresentar para vocês um trechinho de uma baixaria, negociação de um cliente com uma profissional do sexo. Eita baixaria, que macho escroto! Quanto custa? R$70. Credo, que isso? Esse trocinho é de ouro? Vai se lascar, macho, tô trabalhando. Menos, vai, menos. Eita, 50. Menos. Ai, que pobreza. 30 e o hotel é com você quem paga. Porra, R$15 e não se fala mais nisso. Vai fazer com poste, traste. Eita, mulher malcriada. Tá bom, 20, tá fechado? Eita, o que eu vou fazer, né? Seu macho é pobre e escroto. Vamos lá. Eu fui pedir ao doutor pra essa dor arrancar. Ele me disse é karma, mulher é karma, mulher é karma. Não tem remédio, nem anjo, nem santo, espírito, padre ou pastor, que definitivamente possa dar um jeito nessa sua dor. Na sua vida passada você abusou.
começando o primeiro episódio do podcast de variedades. Prostituição, preconceito e prevenção. Concepção, coordenação, Marta Baião. roteiro, Décio Filho. Edição, montagem, Edu Luz. apresentação Marta Baião. e Décio Filho. Consultem os links de acesso às informações e rede de serviços do município na descrição do vídeo. Aguardem os próximos episódios. Contamos com vocês. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar.